Existem personagens que nunca esquecemos, mas às vezes esquecemos das pessoas que lhes deram vida. Esse é o caso de Forrest Gump. Provavelmente você já assistiu esse filme, talvez uma, talvez 10 vezes. É um sucesso que encantou pessoas no mundo todo e atravessou gerações. Mas você conhece o pequeno Forrest Gump? O que aconteceu com aquele garotinho que interpretou Forrest Gump ainda criança? Diferente de Tom Hanks, que seguiu uma carreira de sucesso no cinema, o garotinho desapareceu, sem polêmica, sem escândalos, sem entrevistas frequentes. Ele escolheu um caminho completamente diferente e que o levou mais longe do que qualquer tapete vermelho. Hoje nós vamos conhecer a história de Michael Connor Humphreys, o garoto que ensinou Forrest Gump a falar e que levou uma vida tão incrível quanto a do seu personagem. Quando Forrest Gump chegou aos cinemas em 1994, ninguém imaginava o fenômeno que ia acontecer. O filme, dirigido por Robert Zemeckis e baseado no romance de Winston Groom, misturava drama, romance, comédia e fatos históricos de uma maneira nunca antes vista. A produção arrecadou mais de 670 milhões em bilheteria, um número impressionante para a época. Na cerimônia do Oscar, levou 6 estatuetas, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator para Tom Hanks. Michael Connor Humphreys nasceu no Mississippi exatamente como Forrest. Ele não era um ator, ele era um menino comum, mas durante os testes uma característica chamou a atenção. O seu sotaque sulista era muito natural. Enquanto outros candidatos tentavam interpretar um menino do Alabama, Michael falava como sempre falou. Os diretores perceberam que tinha muita autenticidade ali e foi assim que ele ganhou o papel. E, curiosamente, ele iria influenciar ninguém menos que Tom Hanks. Existe uma curiosidade maravilhosa sobre este filme. Quando Tom Hanks começou a gravar, ele ainda estava procurando o jeito do Forrest falar, e a solução apareceu na sua frente, Michael. Depois de assistir às cenas gravadas pelo menino, Tom Hanks tomou uma decisão. Ele não iria criar um sotaque, ele ia imitar o menino. E então o pequeno Forrest ensinou o Forrest Gump a falar. É uma inversão curiosa porque normalmente as crianças copiam os atores adultos, e isso ajudou a formar um dos personagens mais inesquecíveis da história do cinema. Michael apareceu por poucos minutos no filme, mas foram minutos inesquecíveis. É dele a sequência com as órteses nas pernas, é dele também o início da amizade com Jenny, e a famosa frase "Run, Forrest, run". A frase é de Jenny, mas é a corrida desesperada do pequeno Forrest que se tornaria uma das cenas mais emocionantes do cinema. Ali nascia o Forrest que aprendeu que às vezes seguir em frente é a única opção. Depois da estreia, Michael ficou conhecido mundialmente. Ele dava entrevistas, participava de programas de televisão e todo mundo achou que ele fosse seguir uma carreira em Hollywood, mas a fama para ele trouxe um problema inesperado. Na escola, os colegas começaram a enxergá-lo somente como o menino do Forrest Gump, e ele começou a sentir o peso da exposição. Enquanto muitas pessoas tinham o sonho de continuar naquele universo, Michael queria exatamente o contrário, ele só queria ter uma vida normal. Ao invés de correr atrás de novos papéis, Michael correu para casa. Ele só queria voltar à rotina, ser um adolescente comum. Ele não participou de grandes produções, não procurou um agente, não insistiu em audições. Hollywood ficara para trás. Quando deixou Hollywood, Michael Connor Humphrey parecia que simplesmente havia abandonado a sua carreira em Hollywood. Ele voltou para casa, estudou, trabalhou e 10 anos depois da estreia de Forrest Gump, ele tomou a decisão que surpreendeu muitas pessoas. Ele se alistou no exército dos Estados Unidos. Curiosamente, essa escolha fez milhares de pessoas voltarem a falar sobre ele. Afinal, foi a mesma escolha feita por Forrest Gump.
No filme, Forrest serve ao exército durante a Guerra do Vietnã. Na vida real, Michael serviu o exército durante a Guerra do Iraque. Ficção e realidade voltaram a caminhar lado a lado novamente. Michael foi designado para uma unidade de infantaria e serviu por 18 meses. Durante esse período, ele passou um bom tempo no Iraque e conheceu uma realidade muito diferente daquela que ele viveu quando criança nos estúdios de cinema. Anos depois, em entrevista, ele disse que quase ninguém comentava sobre Forrest Gump. Ele era apenas mais um soldado e deixou de ser o garoto do filme. Sem privilégios, sem tratamento especial. Ele queria conquistar o seu espaço por mérito próprio. É impossível não notar o simbolismo dessa história. No cinema, Forrest aprendeu valores como disciplina, amizade e coragem dentro do exército. Na vida real, Michael viveu experiências que mudariam para sempre a sua visão de mundo. Em entrevistas, ele chegou a contar que muitas pessoas passaram a enxergar a sua história como se ele estivesse repetindo o roteiro do filme. Mas para ele, servir ao exército foi uma escolha pessoal e não foi uma tentativa de imitar um personagem que ele interpretou quando ainda era criança. Durante muito tempo, Michael viveu longe da mídia. Ele dava entrevistas de vez em quando e participava de eventos quando ele era convidado, eventos sobre Forrest Gump, que era uma maneira dos seus fãs reverem aquele menino que encantou gerações. Em alguns reencontros com parte do elenco, o clima era de nostalgia, afinal o tempo havia passado para todos. Mas era só Michael dar um sorriso e todos já reconheciam o pequeno Forrest. Embora suas carreiras tenham tomado rumos completamente diferentes, Tom Hanks sempre fez questão de reconhecer a importância de Michael para a construção do seu personagem. Afinal, foi observando o garoto que Tom Hanks conseguiu dar voz a Forrest Gump. Em outras palavras, sem Michael Connor Humphreys, talvez o personagem Forrest Gump jamais tenha existido na forma como o conhecemos. Depois de deixar o exército, Michael levou uma vida bem discreta. Ao invés de retornar para Hollywood, ele preferiu construir uma carreira na área de segurança e logística e manteve uma rotina longe dos estúdios. De vez em quando, ele participava de convenções, eventos sobre cinema e encontros com fãs do Forrest Gump. Nessas ocasiões, ele gostava de contar as histórias dos bastidores e da experiência única que ele viveu no cinema quando ainda era criança. Embora não tenha seguido uma carreira no cinema, Michael sempre demonstra o carinho que ele tem pelo filme e também como ele aprecia o carinho que ele recebe dos fãs. Mais de 3 décadas depois, Forrest Gump continua emocionando novas gerações, porque a sua mensagem continua atual. O filme fala sobre bondade, fala sobre esperança e fazer o melhor possível, mesmo quando você não entenda completamente o mundo ao seu redor. E por isso, nós continuamos revisitando esse filme. Às vezes, imaginamos que toda criança que faz sucesso em Hollywood vai ter uma carreira diante das câmeras e vai virar uma estrela. Mas Michael escolheu um caminho completamente diferente. Ele escolheu um caminho de serviço, de trabalho, de discrição. E talvez essa seja a maior semelhança com Forrest Gump, porque os dois escolheram seguir o seu caminho sem impressionar ninguém. E no fim das contas, os dois acabaram deixando a sua marca no mundo, porque, como dizia Forrest, a vida é uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar. E talvez Michael tenha sido uma das maiores surpresas escondidas dentro dessa caixa. A história do Michael vai para a nova playlist que eu criei no canal, que é uma playlist onde a gente vai falar de talentos mirins e como a vida dessas crianças seguiu depois da fama e do sucesso no cinema. Então, se tu tá gostando do meu conteúdo, deixa o teu like e se inscreve no meu canal, que é muito importante para o meu conteúdo continuar chegando até você.
Muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho do vídeo e até a próxima história. My mom always said, you got to put the past behind you before you can move on. And I think that's what my run was all about. I had run for 3 years, 2 months, 14 days, and 16 hours. Quiet. Quiet, he's gonna say something. I'm pretty tired. Think I'll go home now.